Boa, muito boa, Adriano Bertin, iniciando mais um vídeo do Golazzo, o canal que é fonte de cálcio para falar do título da Inter, a dona da Copa Itália 2021-2022, saiu aí numa final contra a Juventus, o famoso Derby de Itália, para muitos o maior jogo da Itália, ou seja, a maior rivalidade dentro do campeonato italiano. Não à toa recebe esse nome aí de Derby de Itália. Quis o destino que mais uma vez esse encontro, esse clássico, esse derby, decidisse aí uma taça importante do campeonato italiano, a Copa Itália 2021-2022, nas mãos dos Nerazzurri. Vamos falar desse jogo, tem várias coisas que eu separei para falar desse título, que representa para um, para outro, os números, o histórico. Vamos passar por um pouco aí desse jogaço, começando exatamente por isso, foi mais um jogaço, me surpreendi, não esperava que fosse um jogo digno de Derby de Itália, talvez pela disparidade técnica, talvez por um clima meio esquisito de fim de temporada, embora a Inter brigue pelo Scudetto, a Juventus num clima completamente diferente, mas foi sim um jogaço. Vamos passar pelos eventos do jogo, para quem não acompanhou, ainda não teve oportunidade de ver os melhores momentos, vá ver depois desse vídeo aqui, porque o resumo, aviso de spoiler, foi o gol do Barella logo aos 6 minutos, um golaço, falha ali da zaga, né? Chiellini não conseguiu cortar, o Perin achou que ele fosse cortar e não foi para a bola, enfim, no coletivo falhou, e aí um jogaço de duas viradas, a Juve virou com gol aos 50 do Alexandro, também possível falha ali do Handanovic, que fez uma boa partida apesar disso. Depois, logo aos dois minutos seguintes, sai o gol do Vlahovic num contra-ataque e a Inter busca o empate e a virada com o Çalhanoğlu, um golaço de pênalti. Aí foi só golaço. Aliás, todos os gols, agora que eu estou me dando conta, todos os gols da Inter foram golaços. Então o Barella, que abriu, tomou a virada, empatou com o Çalhanoğlu batendo pênalti, foi um golaço mesmo de pênalti. Perisic depois aos 99 já na prorrogação, depois que acabou 2-2 em tempo normal, e aí o Perisic de novo, agora não de pênalti, um outro golaço aí selou a virada para Inter campeã da Copa Itália. Muito bem, então esse é o resumo ali da súmula, né? Então os eventos do jogo, jogaço, com muitos golaços aí do lado da Inter, o lado campeão, e no histórico a gente tem que ter a noção de que a Juventus se mantém como a dona da Itália em si, né? Apesar da fase desastrosa, eu vou falar um pouco da Juventus, o que representa essa derrota aí, já adianto que não representa muita coisa na minha visão, mas enfim, se mantém como a grande campeã italiana, tem lá os seus 36 Scudetti e, falando só de Copa Itália, se mantém ali bem tranquila nesse ranking com 14 títulos, seguida da Roma com 9, a Inter tinha 7, agora parte para 8ª taça dessa competição, então subindo ali. Claro, ainda está distante tanto na Copa Itália, né? Tem aí os seus 8 contra 14 da Juve e 19 do campeonato nacional mais importante contra 36 da Juventus. Mas ainda assim, né? Acho que uma resposta muito boa da Inter depois de 9 anos seguidos aí da Juventus levando o Scudetto e às vezes o Scudetto e a Copa Itália também. Então, um pouco de democracia no topo do futebol italiano. No histórico, então, o ranking é esse, né? Juventus se mantém no topo. No histórico, mais democracia. Então, a Juventus, atual campeã, deixa o posto, cede agora para a Inter. Antes tinha o Napoli, antes a Lazio. Então, tem um equilíbrio, uma democratização nessa eleição do grande campeão da Copa Itália. Sempre reforço aqui a Copa Itália. Eu já caracterizei o torneio como o mais democrático de todo o futebol italiano, por envolver times de todas as divisões. Não é mais, essa edição marcou essa estreia desse desastre no regulamento, que foi remover os times de série C e D. Então, só os 20 da A, só os 20 da B, e alguns que disputaram os playoffs ali, que subiram da C para B, entram numa fase preliminar, mas logo são eliminados, né? Acho que o único foi a Ternana, que conseguiu tirar o Bolonha, né, um time de A, mas depois já ficou pelo caminho também, enfim. Deu uma bela estragada na Copa Itália, essa edição também marca esse acontecimento. Muito bem. Além disso, então, polêmicas. É óbvio que o Derby de Itália não ia ficar sem polêmicas.
A Inter já tem recebido algumas críticas aí pelo... Não tem uso, talvez tenha, mas assim, o uso para alguns excessivo do VAR. Então, todo jogo da Inter tem um lance de VAR, que o time é beneficiado, supostamente beneficiado. E teve de novo o uso do VAR, teve de novo o lance polêmico, e para mim não teve polêmica. Assim. Na primeira vista, talvez um pênalti não tenha sido, o outro tenha, mas depois o VAR confirmou o que na minha visão foi sim pênalti no Lautaro Martínez. O problema é que ele carrega, né, esse estereótipo do argentino que se joga e cava pênalti e tudo mais, mas acho que não tem como não dar pênalti, é discutível, mas eu daria o pênalti que ele sofreu, sim. E depois o outro, no primeiro lance, parece realmente exagerado o modo como o jogador da Inter cai, mas o De Ligt ajudou completamente, assim, mais uma vez, os adversários da Juve. Então é difícil ver o De Ligt ajudando o próprio time, e aconteceu de novo. Então, pênalti que o VAR checou, e se você ver e rever, e aí abro aqui, deixo para vocês comentarem o que vocês acham, se, sabe, câmera lenta prejudica, não prejudica e tudo mais. Na segunda vez que eu vi, falei, bom, pênalti, acho que o VAR tem que apontar, e realmente apontou, selou ali a virada para a Inter, e depois o 4-2 definiu o título para os Nerazzurri. O que representa essa derrota para a Juve? Eu antecipei dizendo que não representa nada, porque para mim é o perfeito resumo da temporada da Juventus. Um vice-campeonato da Copa Itália e a quarta colocação no campeonato italiano, indo para a Champions League. É o máximo que dava para esse elenco aí. Eu acho que está pintando uma excelente oportunidade de se fazer uma reformulação aí. Não sei se tem dinheiro, ambição e alvos no mercado para isso, mas da lista de dispensa que já tem o Dybala que não renovou, eu colocaria alguns outros aí. Morata nunca me convenceu, apesar de que o Allegri mexeu bem. Então, ainda no primeiro tempo colocou, não sei se por lesão, mas colocou ele no lugar do Danilo, se eu não me engano, e as coisas funcionaram. Então, não imediatamente, mas logo no segundo tempo já virou o jogo em questão de 2 minutos. Então, tem esse mérito, mas eu não sei o que a Juventus espera. A Juventus espera ter um vice-campeonato de Copa Itália e uma quarta colocação, ficando atrás do Napoli no campeonato italiano. Então, tá perfeito, é o que esse elenco entrega para mim, é o resumo perfeito, assim, não costuma ser, né? Então a gente olha, às vezes, como que ficou um time numa classificação, alguma coisa nesse sentido, e fala, putz, foi injusto, o time jogou mais, ou o time deveria ter jogado mais. E para mim, acho que raramente acontece isso, desse resumo perfeito entre o atingido e o que o clube poderia atingir, seja por jogadores, por comissão técnica, por esquema tático, enfim, eu acho que é o que dava para entregar. Fiquei bem surpreso com essa virada da Juventus, acho que ninguém esperava, mas depois a gente passa por outro lado, o que representa para a Inter. Eu acho que é mais uma prova de que, mesmo em fim de temporada, esse time mostra aquela ambição, talvez pelo Inzaghi. Eu imagino que com o Conte essa questão mental e energia seriam as mesmas, mas tem esse mérito aí. Eu estava lembrando, óbvio, é mais fácil lembrar da quase derrota para o Empoli em casa, que acabaria com os planos de conquistar o Scudetto aí, que está duelando com o Milan. Quase derrota em casa para o Empoli por 2-0 e virar para 4-2. Não foi de uma maneira simples, mas eu fiquei com aquela sensação, falei no nosso podcast do Golazzo e na live Fonte de Caute também, de que, sei lá, para mim a torcida ficou meio assim, e o time não fica. Então é fácil lembrar desse, mas a gente consegue lembrar um lá atrás contra o Liverpool, eliminação de Champions League. Tomou um pau em casa no San Siro e venceu o Liverpool fora. Então é um time que consegue manter o foco, não entra em desespero. Visivelmente parece desesperado, mas não, mantém essa superação e vai se agarrar nisso para vencer essas 2 últimas rodadas aí e secar o Milan para ver se pinta o título. Eu não acho uma boa o time precisar dessa virada constantemente. Mostra virtude, é verdade, mas também mostra alguns problemas, né? Algumas fraquezas que talvez enfrente algum adversário que não consiga reverter. A Juventus eu achei que fosse esse adversário. Depois fez o 2-1, o joguinho perfeito do Allegri, então que ele tranca o time ali, não necessariamente na retranca, mas assim, trava o jogo num catenaccio ali clássico,
Mas sim, mostrou de novo que consegue. Eu acho um título muito importante para a Inter, precisava. Mantenho o que eu venho dizendo também, de que, na minha opinião, é o que o campeonato italiano tem de melhor hoje para oferecer no cenário internacional, cenário doméstico também, mesmo que não fique com o título do campeonato italiano. Eu mantenho isso, para mim ainda é o melhor futebol praticado, é a melhor força italiana, mas precisava de um título. Então, será que a Copa Itália vai ser suficiente para acalmar, ainda mais vendo o Milan ganhando depois de trocentos anos aí, e agora que a Inter acabou de atingir o 19º Scudetto, deixando o Milan para trás, o Milan já vai encostar de novo. Então, aí é uma resposta a mais que os torcedores da Inter precisam entregar. Eu acho que foi um alívio, assim. Seria, para a Juventus perder esse título, eu acho que é mais ok, e para a Inter seria um desastre. Já teria pressão aí para pegar esses 2 últimos jogos, Cagliari e Sampdoria, enfim, eu acho que é essa a condição. Tem cenas, assim, para mim, bem claras desse jogo, que eu até separei para comentar aqui. Então, da questão do título, a outra é a Inter nessa situação de, putz, tomei 2-1 em 2 minutos, vou perder esse título para a Juventus e eu sou melhor. Vamos supor que eles realmente sintam isso, eu acho que sentem. Ficou aquele desespero, entre aspas, de assim, buscar o placar a qualquer custo. Nós vamos empatar, nem que seja na marra, nem que seja na base do pênalti, inexistente ou existente, nós vamos buscar. Tava um 3-2 ainda, se eu não me engano, escanteio, aí já virou, né? Virou o jogo para Inter. Escanteio para a Juve, o Quadrado vai andando bater assim. E aí mostra a cara do Vlahovic, visivelmente frustrado apesar do gol, sabe? Os caras completamente nervosos, assim. É uma cena bem, assim, clara para mim, que indica um momento bem diferente de que, sim, estamos atrás de um título que não é o ideal. Sim, buscava, quem sabe, a Champions League, o campeonato italiano, mas sim, estamos atrás desse objetivo. E um outro time de que, assim, estamos no nosso limite. Talvez, assim, não tem condenação nesse lance. Talvez o Quadrado estivesse cansado por correr a lateral inteira. Mas, assim, para mim é muito simbólico de que isso é o que o elenco da Juve consegue entregar. E entregou um vice de Copa Itália. Uma competição que ela entrou nas oitavas, se eu não me engano, junto com todos os outros da Série A. E o 4º lugar no campeonato italiano, e a Inter não. Mesmo passando por um momento desastroso na temporada, não conseguindo vencer, acho que 3, 4 jogos seguidos aí, buscou esse título da Copa Itália. Eu acho que é uma boa resposta, ainda que o Scudetto não vença. Se é suficiente, a torcida que responda. Responda você nos comentários o que você achou dessa final. Para mim foi um jogaço, aquilo que, assim, reforça, você se lembra. Putz, por que eu gosto do campeonato italiano, apesar desse nível ser baixíssimo comparado a outras ligas? Bom, tá aí a final, a resposta e o alerta de por que a gente faz o que faz, por que o Golazzo existe aqui no nosso canal, que é fonte de cálcio. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!